Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Nelson, seu professor, e hoje estamos a iniciar a unidade 2 do módulo 3 na disciplina de Biologia. E logo na lição 1 vamos falar da história da descoberta do microscópio. Também vamos falar da teoria celular, como é que surgiu. Então vamos aprofundar este assunto, mas antes de começarmos com o aprofundamento do mesmo, peço para que, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, coloque seu like se gosta deste tipo de conteúdo e ative o sininho de notificações para que seja o primeiro a receber os próximos vídeos que eu farei postar neste canal. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas que possam precisar desta informação e no final desta aula deixar aí o seu comentário em relação a esta aula ou em relação a algum assunto que gostaria de saber que está relacionado com a aula de Biologia. Não vamos perder tempo, vamos à nossa aula. Primeiro vou definir o microscópio aqui. Microscópio é um instrumento usado para podermos observar organismos que são invisíveis ao olho nu, como por exemplo bactérias que causam algumas doenças. Nós ficamos doentes e às vezes dizem: você está doente de uma bactéria X, de um vírus Y. Nós não conseguimos ver, só estamos a ver gotículas de sangue, só estamos a ver gotículas de saliva, simplesmente. Mas ali pode ter bactérias. Por exemplo, pegamos a água e dizem que não bebe essa água, é água suja, mas você está a ver a água que está transparente, mas dizem que aquela água está suja, tem que tratar a água com certeza ou usando outros produtos de purificação da água. Então, o instrumento que consegue visualizar os seres que são invisíveis ao olho nu chama-se microscópio. Então, a primeira descoberta do microscópio, ou a primeira produção de um instrumento que pudesse visualizar seres vivos invisíveis ao olho nu do homem, deu-se em 1591 pelos fabricantes de óculos Zacharias Janssen e o seu pai Hans Janssen. Então, aqui estão as imagens. Este é o Zacarias, o filho deste senhor aqui. Então, estes dois é que produziram um microscópio que estão a ver deste lado aqui, neste período de 1591. O primeiro a dar emprego ou a dar serviços, de modo que este microscópio passasse a servir na investigação de fenômenos naturais, como por exemplo a observação dos seres vivos e de alguns outros elementos que são invisíveis ao olho nu, foi um homem holandês chamado Antoine van Leeuwenhoek. Então, ele montou um microscópio simples, ou seja, um microscópio que só tem uma única lente. Então, este homem aqui montou um microscópio na época que tinha este formato aqui. Então, ele começou a observar algumas coisas. O que é que ele observou? Ele observou a água estagnada. Você sabe que na água estagnada encontram-se hospedados ou é um ambiente onde vivem alguns seres vivos que não são visíveis ao olho nu. Observou sangue, você sabe que no sangue encontram-se algumas células. Neste exemplo, vou colocar as células vermelhas, as células brancas, também as plaquetas. E também observou os espermatozoides. Os espermatozoides, você sabe que podem ser extraídos de seres que produzem esperma. Observou esses seres vivos e ele constatou que a existência de estruturas muito pequenas, aonde? Na água estagnada, no sangue e também nos espermatozoides. E que esses eram impossíveis de serem vistos ao olho nu. Então, este é o primeiro homem a dar emprego ao microscópio. Então, mais tarde, um físico chamado Robert Hooke, este senhor que estão a ver aqui, que nasceu em 1635 e perdeu a vida em 1703, desenvolveu um microscópio mais poderoso, ou seja, com mais capacidade de ver os seres vivos invisíveis ao olho nu de forma mais visível. Então, apresentou à comunidade científica da época, ou apresentou às pessoas que se interessavam com estes assuntos. Que microscópio ele desenvolveu? É este aqui que estão a ver na tela, aqui. Então, outra imagem de um microscópio semelhante, está aqui acolorido. Então, este microscópio foi chamado de microscópio óptico composto. Então, ele utilizou como material de observação de finas fatias de cortiça. Então, ele pegou parte das folhas e começou a observar folhas secas das plantas.
começou a observar. Então, este material era constituído por cavidades microscópicas, as quais ele comparou com pequenas células. O que ele observou? Ele observou que na folha existia... A folha era constituída por alguns espaços ocos, como se fosse, por exemplo, uma escola que tem várias salas. Imagine na escola que tem, por exemplo, 14, 15 salas que não tem o teto, não tem cobertura. Então vai aparecer alguns espaços vazios, como se fosse favo de mel, por exemplo, que podemos encontrar vários espaços que vão constituir aquele favo todo. É o que ele conseguiu observar naquela época. Daí veio a denominação célula. Por que célula? Porque o que ele observou se parecia com quartos de um convento, ou seja, quartos que naquele momento estavam vazios, que se pareciam com celas, como se fosse uma cadeia. Aqueles quartos das cadeias, as celas da cadeia, como se fossem celas. Então, a palavra célula tem a ver com célula, que significa pequenos compartimentos. Então, foi assim mesmo. Ele observou nas folhas de cortiça pequenos compartimentos, pequenas células. Então, a folha era constituída por pequenas células. Daí que vem a palavra célula. Várias células se juntam e formam a folha. Ou várias células se juntam e formam a folha. Então, vamos continuar. Então, depois da descoberta do microscópio, começaram a se interessar com este assunto das células, surge a teoria celular. Como é que a teoria celular surge? Desta maneira. A microscopia, então, começou a se desenvolver rapidamente e logo já havia sido estudado muitos tipos de plantas, já haviam sido observados no microscópio neste assunto, tá bem? E também animais, algumas partes de animais já eram observados no microscópio. Então, baseados nestes estudos, os cientistas alemães Matthias Sheldon e Theodor Schwann, Matthias está aqui, Theodor Schwann está aqui, então lançaram a hipótese de que todos os seres vivos são formados por células, constituindo a base da teoria celular. Então, a base da teoria celular diz o seguinte, que todos os seres vivos são formados por células. Certo? Vamos continuar. Então, algumas discussões surgiram em torno da ideia de como se originavam as células. Então, discutindo que a sua origem poderá ser a partir de aglomerações espontâneas de alguns compostos ou a partir de outras células pré-existentes. Em 1878, um biólogo chamado Walter Fleming, que nasceu em 1843 e perdeu a vida em 1905, confirmou que as células originavam-se de outras, ao descrever detalhadamente um processo chamado processo de divisão celular, que diz assim, de uma célula vai se originar duas células iguais à célula mãe. E a isso ele denominou de mitose. A esse processo de divisão celular ele chamou de mitose. Está de parabéns, graças a ele, né? Muita coisa está sendo entendida hoje em dia para a resolução de vários problemas de saúde. Então, estas são as primícias ou os fundamentos da teoria celular, que são: todos os seres vivos são constituídos por células. Não existe o ser vivo que não é constituído por células. Se isso existe, então não é ser vivo. As células são as unidades morfológicas dos seres vivos. Para o corpo existir e tomar a forma, depende da forma da célula. Existem células que têm uma certa forma que vão constituir, por exemplo, o sistema nervoso. Existem células que têm uma outra forma que vão constituir, por exemplo, o tecido epitelial, que é a pele. Temos células que têm outra forma e vão constituir, por exemplo, o tecido muscular e por aí em diante. Outra premissa é que as células são as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. Então, se nós comemos pão, não estamos a comer pão simplesmente para depois irmos à casa de banho. Não. Estamos a comer pão porque precisa-se da energia que está no pão. Quem precisa desta energia é a célula. Se nós produzimos saliva, não é que nós temos um poço que produz saliva. São as células que produzem esta enzima que nós vamos chamar de saliva.
Se nós respiramos e eliminamos dióxido de carbono, não é que estamos cheios de dióxido de carbono. É porque durante os processos funcionais da célula produz-se dióxido de carbono que depois é eliminado. Então, o centro de todos os organismos que nós conseguimos ver, tudo o que acontece no organismo, de diversas maneiras, é para o benefício das células. É como se a célula na vida fosse Jesus Cristo para os cristãos. A continuidade da vida depende da reprodução celular. Não há vida se as células não se reproduzirem. Se uma célula não fazer surgirem duas células não fazerem surgir 4 e por aí em diante. Então não há vida. Então, estas são as 4 premissas, os fundamentos da teoria celular. Assim termina a nossa aula. Agradecer a sua presença e pedir que não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, colocar seu like, ativar o sino de notificações e compartilhar este vídeo com mais pessoas que precisam desta informação. Deixa também o seu comentário em relação a esta aula. Obrigado pela atenção. Até a próxima.